Vamos falar de média, moda e mediana no Enem. Vamos resolver aqui nesse vídeo uma questão do Enem de 2023 sobre um tema muito importante que são as medidas de tendência central, que frequentemente aparecem nas provas do Enem. Vamos comigo. Eu sou o professor Adriano Peixoto e você está no Sobre Matemática. Vamos para a questão do Enem. Esta é a questão 145 do Enem de 2023, a prova amarela. A questão diz o seguinte: uma empresa de transporte faz regularmente um levantamento do número de viagens realizadas durante o dia por todos os 160 motoristas cadastrados em seu aplicativo. Em um certo dia, foi gerado um relatório por meio de um gráfico de barras, no qual se relacionaram a quantidade de motoristas com a quantidade de viagens realizadas até aquele instante do dia. Então aqui a gente observa o gráfico e é sempre importante olhar o que temos, né, nos eixos do gráfico. Então aqui no eixo horizontal eu tenho a representação da quantidade de motoristas e na vertical a quantidade de viagens realizadas por esses motoristas. Comparando os valores da média, da mediana e da moda da distribuição das quantidades de viagens realizadas pelos motoristas cadastrados nessa empresa, obtém-se. Então eu tenho aqui uma comparação entre os valores da média, da moda e da mediana. Bom, o que a gente vai fazer? Primeiro a gente precisa organizar as informações, né, a partir do gráfico que nós temos aqui. A minha ideia é, a partir do gráfico, construir uma tabela. Não é a única ideia possível, tá? Mas é a maneira que eu organizei aqui o raciocínio para a gente matar essa questão. Então, o gráfico está aqui, ó. Então, a gente pode observar, por exemplo, ó, na quantidade de viagens realizadas. Uma viagem realizada aconteceu com 10 motoristas. Tá? Então eu posso pegar isso daqui e jogar numa tabela. Ó, número de viagens e número de motoristas. Então, uma viagem realizada, 10 motoristas. Duas viagens realizadas, também 10 motoristas. Três viagens realizadas, 55 motoristas. Quatro viagens, 25 motoristas. Cinco viagens, nenhum motorista, né? Fez cinco viagens. Seis viagens, nós temos aqui 50 motoristas, então 6 e 50. Sete viagens, nós temos 10 motoristas. E aí nós saímos de uma tabela para, corrigindo, nós saímos de um gráfico para uma tabela. Dá para pensar também no gráfico, mas a tabela eu acho um pouco mais simples, tá? Bom, uma coisa que a gente vai calcular é a média, tá? Lembrando que eu estou interessado na média do número de viagens. Então, a variável que a gente está analisando é o número de viagens. Então, o número de motoristas aqui representa a frequência, né? Quantas vezes apareceu uma viagem? 10 vezes. Quantas vezes apareceram 4 viagens? 25 vezes. Então, essa coluna aqui, número de motoristas, é a coluna de frequências. Então, para calcular a média, aqui vai ser uma média ponderada, né? Então, é o valor da variável multiplicado pela sua frequência. Então, vamos fazer a continha aqui, ó. Vou fazer em verde. Média. Então, para fazer a média, a gente vai fazer a seguinte conta. Puxar aqui a barrinha. Vamos ver se vai caber ali. Então, uma vezes o 10, mais duas vezes 10, mais ainda 3 vezes 55, mais 4 vezes 25, mais 5 vezes 0, mais, vai passar um pouquinho aqui, 6 vezes 50, mais ainda o último, 7 vezes 10. 7 vezes 10. Ficou apertadinho ali no canto, mas não tem problema. Então é isso daqui. Isso é dividido pela soma
dos pesos, né? A soma dos pesos é a soma do número de motoristas, mas lá no texto já diz que isso aqui é 160, então a gente não precisa fazer essa conta, porque a soma aqui vai dar 160 no caso do número de motoristas, tá ok? Agora, isso vai ser igual ao seguinte, se eu fizer a continha aqui em cima, tá? Já vou colocar o valor aqui direto, isso é 665 e dividido por 160. Fazendo essa conta aqui, a gente vai encontrar 4,15 viagens. Então, esse aqui é o valor da média. Tá? Média 4,15. Bom, depois da média, eu vou para a moda. A moda é bem simples, né? Moda, valor que mais se repete ou valor que tem, né, que é a mesma coisa, valor que tem a maior frequência. Mas a maior frequência aqui é 55. Portanto, a moda tem que ser 3, né? Então, moda igual a 3 é o que tem ali a maior frequência. Tá? Bom, agora vamos para a mediana. A mediana precisa tomar um cuidado. O que é a mediana? Bom, a mediana é o seguinte: quando você coloca todos os valores, né, da sua variável em ordem, você vai pegar o valor central. Essa é a ideia geral. Então, a variável é aqui, ó, número de viagens. Então, você vai pegar o número 1 aparece 10 vezes. Você coloca 10 vezes. Depois o 2, 10 vezes. O 3, 55 vezes. Depois que você espalhar tudo isso, você vai pegar o valor do meio. Só que você só vai ter valor do meio quando você tem uma quantidade ímpar. Aqui não é o caso, aqui você tem 160 motoristas, então você vai ter 160 valores diferentes. Portanto, não será uma quantidade ímpar, será uma quantidade par. Quando a quantidade é par, o que você faz é pegar o parzinho que aparece no meio e faz uma média simples com esses valores. Tá? Então a gente precisa encontrar aqui o parzinho que aparece exatamente no meio desses 160 valores. Mas aqui a tabela já está nos dando em ordem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E aqui está dizendo a quantidade aqui à direita. Você pode pensar numa frequência acumulada, da seguinte maneira, ó, você tem 10 aqui no primeiro, ó, só repetir aqui à direita, você soma com a segunda linha, 10 mais 10 você tem 20. Então, até a segunda linha eu tenho 20 valores. E se eu somar 20 com 55, eu tenho 75 valores. 75 com 25, aqui eu tenho 100 valores. 100 com 0, continua tendo 100. 100 mais 50, tenho 150. 150 mais 10, 160. Então, quando eu olho essa coluna que eu escrevi em verde, eu estou dizendo assim, até aqui tem tantos valores aparecendo. Bom, e quais são os valores, quais são as posições do meio quando eu tenho 160 valores? É a posição 80 e a posição 81. Então eu vou pegar o 80º termo e o 81º termo. Bom, mas se eu olhar aqui, ó, até aqui eu tenho 75. Até aqui, né? Que seria o valor 3. E depois que eu passo pelo valor 4, eu já tenho 100. Então, na posição 80 e na posição 81, os dois valores vão ser 4, né, que está entre 75 e 100. Portanto, você vai fazer a média entre 4 e 4. Né? 4 mais 4 dividido por 2, né? 8 dividido por 2 igual a 4. Portanto, aqui está a nossa mediana. Tá? Aqui coincidiu de dar o valor 4 porque era 4 mais 4, né? Dividido por 2, que também dá 4. Porém, esses valores poderiam ser diferentes e não daria essa coincidência aí. Bom, o que a gente pode observar então dessa coisa? Que a moda é 3, a mediana é 4 e a média é 4,5. Então, a moda é menor do que a mediana, que é menor que a média. Moda menor que a mediana, menor que a média. Então, olhando para as alternativas aqui, ó, moda menor que mediana, menor que a média, é a letra E. Certo?
Bom, gostou do vídeo? Curte, deixa aí seus comentários e até o próximo.